Graça e paz, boa tarde, bem-vindos os que já estão a postos para participar hoje aqui da nossa meditação nesta tarde do Dia das Mães, um dia separado para comemorar, celebrar, homenagear as mães de todos nós, algumas em memória e outras, a grande maioria, graças a Deus, bem presentes, em torno das quais todos procuraram se reunir neste dia. Hoje nossa meditação presta uma homenagem às mães, às presentes, e honra a memória daquelas que já se foram. Então, neste momento de oração, eu gostaria que você participasse comigo, como temos feito a cada oportunidade de nossos encontros. Vamos falar com Deus. Obrigado, Pai Santo, bendito é o teu santo nome. Bendito é o teu nome pelo teu útero eterno revelado na pessoa divina do Espírito, o Espírito Santo de Deus, que nos regenerou pela lavagem da palavra. Nós te glorificamos, porque em ti temos o Pai que Jesus revelou e que manifesta a maternagem sobre a nossa alma pelo agir do seu Espírito que nos guia, nos ensina, nos instrui, nos comunica o Pai e a comunhão com o Filho. Glória ao teu santo nome. Obrigado pelo que és, por quem és sobre as nossas vidas. Rogamos que a tua bênção seja sobre todos os lares do Brasil neste momento, também fora do Brasil, e especialmente aqueles lares que estão em conexão conosco nesta tarde e nos dias que virão. Que a tua bênção repouse sobre as casas, formadores de homens e mulheres que são depois lançados em vida, na vida da sociedade, e que vão por isso mesmo levando os valores, bons ou maus, que receberam e exercendo influência na sua vida autônoma lá fora. Por isso os lares são tão perseguidos, e por isso mesmo os lares necessitam tanto da tua unção, da tua graça, do teu espaço, do teu lugar para a sua formação e inspiração. Pedimos que a tua bênção seja sobre aqueles que, constituindo-se ainda em famílias, perderam seus lares nas tragédias que tem acometido o Rio Grande do Sul. Que a tua misericórdia alcance essas vidas, que o Senhor os agasalhe como mãe, como pai, que o Senhor os agasalhe como o útero eterno, o útero divino, que lhes sirva de consolo, de conforto, de socorro, de esperança que se renova em meio ao caos. Por tua misericórdia, meu Deus, pedimos também que o teu Espírito nos guie na meditação desta tarde e seja tudo redundando no louvor e glória santa do nome bendito de Jesus. É nele que oramos a ti com gratidão em nossos corações. Amém. Vamos louvar a Deus. Nas noites mais sombrias
Muito bem, muito gostoso, né? Participar desse louvor. Nós temos aqui uma mãe concreta, que é a Lídia, uma mãe potencial, que é a Nara. A Lídia estará chegando. A Lídia chegando em fim de agosto. E quem sabe uma mãe em expectativa, a Arely, né? É só crer. É só crer e aguardar. Muito bem. Graças a Deus. Todos muito bem-vindos. Louvamos a Deus. Mais uma vez, parabenizamos todas as mães. A meditação desta tarde que faremos, baseada em Cantares, capítulo 2, versículo 4, Salmo 131, versículos 1 e 2, na verdade é um pensamento sobre maternagem, em homenagem às mães no dia de hoje, na verdade. Então não estaremos fazendo uma exposição textual em cima do assunto, mas estaremos trazendo o nosso tema para dentro destes textos que são significativos para o nosso pensamento, para o alimento da nossa fé, nesta tarde especificamente. Então, convidando você aí a ler Cantares 2:4, são 3 versículos no máximo, é Cantares 2:4, Salmo 131, versículos 1 e 2. Então você já pode também ir abrindo a sua Bíblia em Salmo 131, onde vamos nos deter. Mas começamos com a leitura em Cantares 2:4. Levou-me à sala de banquetes, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Ou como está na minha versão, que coloca no presente. Ele me levou, quer dizer, coloca no passado e também no presente. Ele me levou ao salão de banquetes, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Logo em seguida nós temos o Salmo 131, como eu disse, versículos 1 e 2. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Já oramos no início, antes da segunda parte do louvor, e nós agora vamos abordar de forma imediata esse nosso tema. A pergunta que eu acho que seria apropriada aqui é o que Cantares 2:4 tem a ver com Salmo 131, 1 e 2. Tem tudo a ver se nós lermos os textos de Cantares, pensando numa qualidade de Deus na qual pensamos pouco sabemos. Alguns com algum esforço conseguem chegar lá, mas a maioria nem toca no assunto por uma razão pura e simples. Pura e simples. Poucas pessoas se dão conta da maternidade que Deus nos oferece em amor, nele mesmo. Primeiramente porque ele é totalmente exposto na Bíblia como sendo do gênero masculino. Não é? Ele, o tempo todo ele. Isso aí já serve de bloqueio. E depois, porque ele se manifestou a nós como pai, por meio de Jesus, e não como mãe. De fato, Deus é pai, Deus não é mãe. Mas assim como todo pai, Deus realiza maternagem. E é essa maternagem de Deus de que necessitamos tanto. E muitas vezes, sem nos darmos conta, pela fé, por necessidades inerentes, por inspiração da graça, que nos dá acesso à presença de Deus e nos move a ir a Ele, movidos pelas nossas necessidades e confiança, nós estamos indo buscar nele o colo de uma mãe. E entendendo que vamos receber esse colo na pessoa de um pai, ou na revelação dele como pai. Mas, na verdade, foi ele quem, em Isaías 49:15, se ofereceu comparativamente como uma mãe acima de todo o maior e mais expressivo amor materno. Foi ele quem disse: pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta, do seu filho recém-nascido, ainda que ela venha se esquecer de ti? Eu, todavia, não me esquecerei. Com isso, ele está criando um superlativo. Ele toma a mãe extremada como referência e se coloca acima dela, para dizer: há a possibilidade dessa mãe se esquecer desse filho, por razões várias. Não estamos falando apenas por uma questão, que é coisa muito grave, de crises sociais, como existe no nosso entorno, mas estamos falando de outros tipos de problemas. Estamos falando de problemas inerentes ao contexto de uma mãe deformada, mal formada, ou uma mãe adoecida, gravemente adoecida, no caso aí com Alzheimer ou coisa parecida. O que ele está dizendo e na verdade ele está apontando na primeira instância, é o esquecimento volitivo, é o esquecimento voluntário. Se for possível, ele começa perguntando: é possível uma mãe se esquecer do seu filho?
Então, na hora de fazer uma relação de excelência, quanto ao amor dele para conosco, quanto ao fato de que ele quer reafirmar aquilo que já havia dito, inclusive em Isaías, eu todavia não me esquecerei de ti, aqui nesse texto, ele está se comparando aquilo que na experiência humana não admite o aspecto negativo. Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta? Não, não pode. Mas se for possível ela se esquecer, isso não é possível a mim. É o que ele está dizendo. É a tradução pura e simples, interpretação pura e simples do texto de Isaías 49:15. O que Deus está dizendo ali, eu exerço uma maternagem superior à maternagem humana. Glória a Deus. Nós não temos dificuldade de crer nisso. Apenas não temos visão destas coisas, porque ficamos nos limites da revelação da paternidade, não é? Então essas relações de pareamento, na verdade, são mais comuns nas Escrituras do que pensamos. Tanto a nível feminino, como no caso de Débora, né, mãe em Israel, quanto no caso masculino, Paulo. Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz que ele se manifestou como uma mãe, uma ama que acarinha os seus filhos. É muito interessante. E outro tanto, estamos estudando isso, acabamos de considerar isso quinta-feira passada, no estudo em Gálatas 4,19, quando ele diz que está sofrendo dores de parto para gerar de novo seus filhos espirituais na Galácia. Então essas relações de pareamento abrem uma janela para nós, de uma visão que nos dá a liberdade de usarmos esta oferta que Deus nos faz pela fé em cima das nossas necessidades. Porque é muito interessante. Na dimensão da experiência do ser humano, as marcas intrapsíquicas, os registros psíquicos totalmente dominantes, as pessoas é que desconhecem isso, talvez por falta de informação, por falta de uma leitura específica, mas a verdade é que os princípios dominantes da nossa estrutura psíquica foram gerados na relação mãe-filho, foram gerados no processo de maternagem. Nós temos escolas teóricas de psicanálise profundas, irrespondíveis, que com dezenas e dezenas de anos de trato de observação da maternagem, traçaram com muita autoridade as definições da estrutura do caráter, da estrutura da saúde psíquica e mental do ser humano na relação mãe-filho. Especialmente nos 4 primeiros meses da existência. Mas, e aí já com a anuência do pai, a inserção do pai no contexto, a partir do quarto mês, em toda a formação da estrutura da personalidade, até o 5º, início do 6º ano de vida. Quando nós pegamos uma queixa grave, quando nós pegamos sintomas sérios de distúrbios psíquicos importantes, o que levantamos através de um processo terapêutico são as marcas e deformidades de uma maternagem deficiente ou insuficiente, que seria a palavra mais apropriada. E aí, esses registros, inclusive, são visíveis até para olhos menos observadores. Por exemplo, algo que é muito comum para mim e você, qualquer que seja a nossa idade, qualquer circunstância. Quando temos de nos defender de um perigo externo, ou quando padecemos de uma angústia muito grande, e especialmente uma dor física persistente e intensa, via de regra o que nós fazemos é um recolhimento físico, um gestual físico que simula a posição intrauterina, posição fetal. Nos processos terapêuticos, quando a pessoa passa por um momento chamamos de transferência, ela esquece o ambiente em que está, tomada pela sua aflição. Alguns gesticulam diante do terapeuta sem se dar conta, mas de forma muito explícita, o movimento, a postura fetal. É muito significativo. E aí a gente sabe que aquela pessoa está mentalmente regredida e presa àqueles primeiros afetos que ficaram mal construídos. Como isso tudo aqui é importante para dizer que nós estamos muito mais ligados a estas necessidades de maternagem na nossa fé e no trato com Deus do que sabemos.
E aí, glória ao seu santo nome, seu sábio conselho, porque ele se abre como mãe sobre nós e ele se serve do seu Espírito Santo para operar essa maternagem. Se você for ver na linguagem de Jesus, ou seja, na doutrina exposta por Jesus a respeito do agir do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, conforme a nossa confissão trinitária, você vai perceber que todos os movimentos e tratos e trabalhos do Espírito Santo conosco é o trabalho de uma mãe. A começar pelo nascimento, que ele chama de novo nascimento, ele diz que você nasce do Espírito. E aí você vai ter reforços muito grandes, porque Paulo vai dizer para nós, e Pedro também, de forma muito explícita, que nós somos gerados de novo pelo Espírito na palavra. Ele gera. Somos regenerados, gerados de novo pelo Espírito. Depois Jesus vai dizer que ele guia, vai dizer que ele aconselha, vai dizer que ele nos comunica o Pai e o Filho, que ele promove a comunhão, ele faz a comunhão fraterna, a comunhão do lar, a comunhão do corpo de Cristo. Ele faz o trabalho de uma mãe na nossa fé. Como isso é bonito! Porque Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança, sabia que a construção de toda a nossa estrutura moral, espiritual, não era só a física, a biológica, e são pobres os que não conhecem isso no mundo por não crerem em Deus e nem na sua palavra. A nossa formação biológica, psíquica, ela depende muito desse par, pai e mãe, totalmente, não é muito, totalmente, da sua influência, do que carrega, e incomparavelmente mais da ação da maternidade. Por isso que Deus confiou à mãe o aleitamento, o primeiro alimento que entra e que vai criar registros aos quais vamos responder a vida inteira. Ele acontece através da mãe. E isso é por demais significativo. Porque a mãe é o único ser que, ao fazer o aleitamento, pode e deve se pronunciar. Ela fala, ela se comunica com o filho a quem está. Então não faz apenas um acarinhar, ela também trabalha a sua alma ao falar com ele. Então isso tudo é muito significativo. Então é fato que maternagem é o ato, maternagem é a oferta da assistência. Quando Jesus nos estimula a sermos misericordiosos, lembra nas bem-aventuranças? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. São poucos os que sabem que, na verdade, ele está nos dizendo para sermos acolhedores, matriciais. O que é ser matricial? É ser um útero. É ser um útero disponível, gerar outra vida. Por isso que Paulo, e citamos isso quinta-feira no estudo de Gálatas, ele disse a respeito de Onésimo para Filemão, meu filho que gerei nas minhas prisões. Porque fazemos esse trabalho. E Jesus nos mandou fazê-lo. Sejam matriciais, sejam úteros disponíveis, ou seja, sejam misericordiosos, porque assim vocês vão encontrar útero, vocês vão encontrar misericórdia. É bonito, não é? São essas leituras abaixo da superfície, fora desse espírito literalista que tem imperado na cabeça dos filósofos da fé, que matam porque a letra, só cuidam da letra e letra mata, mas apenas o Espírito vivifica. São essas leituras da Bíblia, abaixo da superfície, a leitura da palavra espiritual, que nos revelam tesouros surpreendentes, extraordinários para a nossa fé. Então por que eu estou associando Cantares a Salmos? O que Cantares tem tudo isso a ver com esta colocação que estamos fazendo de maternagem divina? Ora, o que o texto de Cantares 2,4, sendo a palavra da noiva ao noivo, que nós estamos aqui emprestando, né, pela liberdade que a palavra da revelação da palavra de Deus nos dá, para colocar na nossa boca com respeito ao nosso noivo, que é Jesus. Então, aqui no caso, ao nosso Deus, Pai e Mãe. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Aí, como eu disse, é um pensamento sobre maternagem. Porque uma função universal de maternagem é nos abrir constantemente sala do banquete. Estamos falando de mesa. Estamos falando da mesa do alimentar, a mesa da comunhão. A mãe se encarrega disso. A mãe é o protótipo disso. A mãe é isso por excelência. Tive a oportunidade, na minha construção da vida, de ter muitas mães. Entre elas, a minha mãe biológica. Colegas meus, eu me lembro muito bem, no seminário,
quando tinha a oportunidade de, em época de recesso, e moravam muito longe, em outro estado, e aí não dava por questões de passagem, etc., de ir para os seus estados de volta para passar aqueles dias de recesso lá, que às vezes era um recesso só de fim de semana. Eles iam para minha casa. Eu morava no interior do estado, bem longe do seminário. Naquela época não tínhamos as facilidades de condução de hoje, então a viagem ficava longa, mesmo assim eles iam e ficavam lá em casa. E quase que a totalidade deles, e não só eles, mas até os irmãos da igreja, os jovens da igreja, na época eu era um pastor solteiro, eles iam para minha casa, usufruíam o ambiente da minha casa, e eles generalizadamente faziam menção da mesa da minha mãe. O prazer que ela tinha de preparar a refeição de forma simples, uma refeição frugal, mas saborosa, e colocar aquela mesa e alimentar o filho e os filhos dos outros com muito prazer e muita alegria. Entre essas mães, eu tive uma mãe, que foi a mãe espiritual, a primeira, que me marcou demais até hoje, ainda ontem. Eu sei que isso aqui parece estar fora de lugar, mas você vai entender porque eu estou falando de sala do banquete. Não está fora do lugar. Ontem eu preparei aqui o almoço para minhas filhas e meus genros que vinham, toda à base de peixe. Essa mãe, que era uma portuguesa, ela era apaixonada por peixe e por fazer peixe. Ganhava muito peixe, comprava muito peixe. As marcas que ficam na minha memória, e ontem eu lembrei muito isso, quando eu preparei aquela mesa de peixe para a minha família, e as marcas que ficam na minha memória era dela atrás de uma panelinha, uma frigideira pequena, preta que ela tinha, fazendo quilos e quilos de peixe para colocar na mesa e alimentar os filhos e os penetras, que no caso era eu o principal deles, ali naquela casa em Ponta da Areia, em Niterói. Ontem, ao ver aquela minha mesa, cheia de peixes que eu tinha preparado a manhã inteira, eu lembrei dela o tempo todo. E também, evocando o Dia das Mães, era impossível não lembrar da minha mãe portuguesa. Porque a marca que ficou na minha memória a respeito de Dona Dina era a mulher da cozinha. A mulher que tinha um prazer imenso de preparar refeições e de sentar à mesa e ver todo mundo saborear sua refeição. Meu Deus, quantas vezes, sozinho naquela casa, nem os filhos estavam lá, eu já pastor dela, honra que vai ficar diante do trono. Eu ia para lá e sentava-me à minha mesa, ela preparava a refeição para mim. A marca de Dona Dina é que ela me abria a sala do banquete da sua casa sempre. Mães fazem isso, a começar pelo seio. A primeira sala do banquete que elas abrem é o seio. E aí parece que a metáfora fica absolutamente perfeita, porque nesse momento o estandarte sobre mim era o amor. Era muito comum, não sei como fica essa experiência nos dias de hoje, né? A gente tem menos trato com o ambiente externo. Mas lá no Rio, por exemplo, onde eu morava, era muito comum, não é? Em filas de bancos, em lugares assim onde tinha cadeiras que as pessoas tinham que estar esperando o seu lugar na fila, em outros lugares públicos, as mães que estavam amamentando, sentar, colocar o filho que tinha de amamentar ao seio e jogar, por uma questão de pudica, colocar uma fralda por cima da cabeça da criança, que os médicos recomendam não fazer. E com isso elas colocavam aquela fraldinha branca para encobrir o seu seio e proteger a criança também, enquanto a criança estava tendo aquele seu momento de profunda comunhão com aquela mãe. Quando eu leio esse texto de Cantares 2,4, levou-me à sala do banquete, o seu estandarte sobre mim era o amor. Eu penso nessa imagem da criança no seio e aquele estandarte de amor que a fraldinha, o paninho, prefigura, colocada ali em cima da sua cabeça. São coisas que marcam para sempre. Se eu estivesse aqui dando uma palestra de cunho psicológico, eu ia explorar isso aí muito, com bastante material da realidade do cotidiano, especialmente esse paninho que estamos chamando aqui de estandarte do amor. Porque há crianças que atravessam a primeira infância, os 2, 3 primeiros anos da infância, carregando uma fraldinha, que nós, na linguagem psicológica, chamamos de elemento de consolação, de consolo, e não abre mão daquele paninho por nada. É o paninho que era o estandarte do amor colocado sobre o seu rosto, que fixou. Ali tem aroma, ali tem tato, tem N sinais de sabor, de prazer, de achago, de aconchego, de afago, de que ela não abre mão, até poder se desprender. É o substitutivo da mãe.
Abre-me a sala do banquete e coloca o estandarte do amor sobre mim. Desde o seio até a realidade do cotidiano, mães fazem isso. Exceção rara, aquele ou aquela que não tem como fazer uma associação da memória de sua mãe ou da vivência com a sua mãe, especialmente se estiver longe de casa e a mãe está viva, não está mais vivendo debaixo do mesmo teto, com a mesa da comunhão em família. Mãe está sempre associada a essa ideia de mesa posta, mesa preparada. Exatamente o que Jesus, o noivo, estabeleceu como símbolo, marco da nossa memória dele, a mesa da comunhão. Todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, façam isto em memória de mim. Oh, lindo, não é? Maternagem, maternagem, maternagem. E sabe, mães, o que eu estou trazendo à luz aqui com estas alegorias que eu estou adaptando é o seu lugar no plano de Deus para a formação do ser humano. É isso. Sabe? Você ocupa o lugar mais importante, mais significativo. Deus lhe confiou a formação do homem, feito à sua imagem e semelhança. A formação dele coube à mãe, às mães. E não há como se livrar disso. E essas marcas vão ficar latentes. E elas vão ficar producentes. Elas vão ficar atuantes para a vida toda. É o que a sala do banquete da maternagem divina produz. E o que produz é onde entra o Salmo 131, 1 e 2. Aqui está a nossa alma diante de Deus na sala do banquete que ele abriu para nós. Vamos à leitura do Salmo 131, 1 e 2. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ah, se você for do versículo 2 para o primeiro, se você inverter a ordem do texto, você vai entender. Entende? O que esse texto está mostrando para nós? O que acontece dentro da sala do banquete que Deus nos dá? Quando eu me reunia com alguns ex-alunos, hoje pastores muito atuantes nos seus ministérios em São Paulo, alguns vinham aqui em minha casa orar comigo, e há um que estará me ouvindo, se não hoje aqui ao vivo, mas estará me ouvindo aí amanhã, depois, assim que o pastor Fábio publicar esta mensagem no YouTube. Há um que gravou, ficou marcado na alma dele, uma meditação em que certa vez eu ministrei para ele e para um outro em oração aqui em casa, dizendo para ele: quem abre a sala do banquete é Deus. Eu tinha convicção disso, que eu vivia essa experiência, sempre vivi. Ele abre a sala do banquete, e quando ele nos abre a sala do banquete, há deleite, há sabor, há delícias. Na sua presença há abundância de alegria, a Bíblia diz. Mas quem tem a chave é Ele, quem abre a porta é Ele. Apocalipse diz isso, Jesus tem a chave. O que Ele abre ninguém fecha, o que Ele fecha ninguém abre. Quem abre a sala do banquete é Deus. E quando Deus nos abre a sala do banquete, o que temos é o Salmo 131 para ser vivido. Sabe? Eu acho que aqui está uma oração cheia de sabedoria que devemos fazer sempre. Abre-me, Pai, abre-me a sala do banquete, deixa eu entrar aí na mesa da comunhão contigo, porque ele disse para a igreja de Laodiceia: se você abrir a porta, eu entro. Ele quer a mesa da comunhão comigo e com você, em todo o tempo, em todo o tempo. E ali ele está dizendo em Apocalipse: não me deixe do lado de fora, ouve a minha voz e abre a porta. Agora, outro tanto, ele nos abre a porta da sua sala do banquete. E aí você pode avaliar os contornos desse descanso que a sala do banquete oferece. Porque o que você tem aqui é o descanso pretendido, o descanso oferecido por Jesus. Venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Nada adoece mais, nada estraga mais, nada abate mais, nada destrói mais o ser humano do que a ansiedade. Nada, nada, nada. A ansiedade é o precipitador, é o gatilho precipitador de tudo que não presta em termos de doenças, decisões erradas, patologias, psicossomáticas, psicossomatizações. A ansiedade mata. Então Jesus nos oferece descanso porque ele sabe que a alma humana é ansiosa por natureza.
E é fato. Você sabe que toda a sensação de morte, toda a sensação de angústia, todos os medos, todas as fobias, todas as respostas racionais ou irracionais diante de ameaças externas, elas são reflexo de marcas do primeiro sinal de ansiedade que nos acomete, que é o parto. O parto, ele é aterrador para a mente do neonato. Ele cria estigmas, ele cria sensações desesperadoras de aniquilamento. Por isso que toda criança nasce aos berros, chorando, algumas tremem, e via de regra você reverte esse processo, ou com a voz da mãe, por isso que os até orientados por psicanalistas da cadeira de Winnicott, o homem que foi o mestre, o maior entendimento a nível de pedagogia psicológica, e ele orientava, e é isso que os médicos cumprem hoje, os pediatras, alguns nem sabem que é por isso, pega a criança, os obstetras, e colocam no seio da mãe, imediatamente, no colo da mãe, antes de fazer qualquer outro processo. A voz dessa mãe aquieta a criança, às vezes a voz do pai, se ela já conhecia, ouvindo o pai falando com o ventre, e aí ela se aquieta, e depois vem as cuidadoras e pega aquela criança e enrola, embala, de maneira a prender os bracinhos e as perninhas como se ela estivesse no útero, aí ela sossega. Ah, não é porque ela estava sentindo frio? Não, ela tem todos os impactos dos desconfortos fora do útero. Luz, som, temperatura, toques. E entra em pânico. Aquilo é um pânico, aquele grito é um grito de pânico. E aí, quando ela é totalmente amarradinha, agasalhadinha, ela tem a sensação de ter voltado para o útero, ao seu lugar de descanso. E sossega, relaxa, dorme, às vezes até sem ter se alimentado. O que acontece é que carregamos essas marcas a vida inteira. E elas, então, predispõem a nossa alma para a ansiedade. Jesus sabe disso. E porque sabe disso, ele nos ofereceu descanso. Quando ele nos abre a sala do banquete, a primeira coisa que nos ocorre é restauração, é descanso, é alívio. Simplesmente você tem o descanso pretendido. Então vamos avaliar os contornos desse descanso anímico, descanso de alma. O que ele está dizendo no versículo 1? O meu coração não é orgulhoso, meus olhos não são arrogantes e não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Quem produz esta simplicidade a qual somos convidados pela revelação do Evangelho, Jesus determinou que sejamos simples como as pombas. E quem produz esse estado anímico para nos predispor a sermos simples, a simplicidade, a ficarmos longe dos complicadores da vida que alimentam a ansiedade pelo estresse, é a mãe. A mãe predispõe a alma. Agora, se ela for fazer trabalho de coaching, se ela for fazer trabalho de avivalista, se ela for fazer trabalho de show business, na estrutura do seu filho, porque quer que ele tenha nome, que ele tenha projeções, que tenha, ela o predispõe a todos os perigos da ansiedade. Ela tira dele toda a tendência à simplicidade, algumas até por medo de que seu filho, por ficar simples, fique retrógrado, fique atrasado na vida, seja atropelado pela multidão. Então ela acha que pensa melhor do que o Pai eterno, do que o Senhor Jesus. Não. É no sossego e na tranquilidade que está a nossa força, já disse Isaías. E Jesus nos convidou à simplicidade. Onde está a inversão da simplicidade? O salmista está mostrando para nós o orgulho, a arrogância, a pretensão de coisas grandes demais e desafiadoras demais para nós. Então quando ele diz, o meu coração não é orgulhoso, meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim, o que ele está dizendo é, eu sou simples. E por conta disso, ao versículo 2, de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Isso aqui é o resultado de ter uma alma acalmada e tranquilizada, uma maternagem perfeita. Um colo perfeito que gerou a tendência a ser simples. Ser simples não é ser atrasado, retrógrado, não competitivo. Não. A Bíblia investe totalmente em posições contrárias, é evidente. Por isso é que os experts da psicologia, os experts da psicanálise, os experts da ciência dos sentimentos, eles vão na contramão disso tudo.
Mas a palavra de Deus chega para mim e diz: os mansos herdarão a terra. São os mansos que conquistam. Nós pensamos que são os guerreiros. Nós pensamos que são os Putins da vida. Não. São os mansos. Os mansos herdarão a terra. Os outros já conquistarão a força. Perderão a terra, a vida e famílias. Mas os mansos herdarão a terra. Na tranquilidade e no sossego estaria a vossa força, o vosso descanso. Oh, meus queridos, o Senhor nos oferece na sala de banquete sossego para a alma. Por isso é que com a calamidade correndo ao seu redor, e isso vale para os nossos amigos, amados, irmãos, semelhantes a nós, nossos conterrâneos, nossos patrícios, estão sofrendo as tragédias do Rio Grande do Sul, inimagináveis. A verdade é que Davi, acometido pelas calamidades que ele não podia controlar, eram maravilhosas demais para ele, aprendeu a responder como o salmista no Salmo 131, e o texto é atribuído a ele. Ele diz no Salmo 57 que ele se escondia debaixo das asas de Deus até que as calamidades passassem. Ele aprendeu a encontrar lugar de refúgio na presença do Senhor. É nele. É nele. O coração está ansioso, está agitado, está cheio de medo. Medo do amanhã, medo do que tem a resolver, antecipando coisas, ansiedade, preocupação, não é? Eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Corre para ele. Ele tem um grande útero, ele tem um grande colo que agasalha e aquece e faz o coração descansar. Então, nos contornos desse descanso anímico, dentro da sala do banquete, o que você tem é isso. É simplicidade. E quem planta essa predisposição para a simplicidade é a mãe. É ela. Agora vamos avaliar a nossa disposição de alma quando estamos dentro desta sala. Veja, é o versículo 2. Quando ele vai dizer: acalmei e tranquilizei a minha alma, sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Avalie então essa nossa disposição dentro da sala. Tranquilidade, confiança, sossego, segurança. O que está acontecendo com esta criança, retratada aqui pelo salmista? Está no colo dessa mãe, recém-amamentada. Então, responde com tranquilidade. Quais são as suas sintomáticas indicadoras de que está suprida? Tranquilidade, confiança, sossego, segurança. Ele diz: é esta a minha experiência, porque eu sou para contigo como essa criança. Eu sou como essa criança no colo da mãe, essa criança recém-amamentada. Eu lembro de uma imagem que ficou marcada na minha mente, já por mais de 35 anos. Eu estava aqui em Pirassununga, uma cidade aqui perto, e um casal procurou a mim e ao outro pastor da igreja onde eu estava, num conflito muito grande. A mãe, a mulher, era uma mãe de uma criança de colo ainda. Não recém-nascida, mas com poucos meses. Talvez aí menos de 1 ano de idade. Uma criança que ela ainda amamentava. Mas o casal estava em litígio, num conflito tremendo. E foi desta maneira que pediram a assistência dos 2 pastores, ou melhor, do pastor, e ele me chamou para participar. Porque éramos pastores em comum desse casal. E ela levou a criança no colo, no meio da discussão ali dos dois, testas franzidas, rosto entumecido e avermelhado, porque estavam exaltados, muito exaltados, e nós estávamos ouvindo os ataques, as acusações dos dois. E de repente a criança inquieta no colo da mãe, chora, chora, e a mãe então a põe para mamar. Faz aquilo que eu disse, pega um paninho, coloca sobre o rosto, cobrindo o seio e o rosto da criança, e amamenta a criança. E enquanto a discussão corre, a criança está sendo amamentada. Demorou um tempo. Eles já estavam nos ouvindo aconselhar, já tinham parado a discussão e agora nos ouviam. Nós estávamos então agora passando a orientar e a criança está mamando. E a criança está mamando. E a mãe está ouvindo, e o pai está ouvindo, os nossos conselhos foram se aquietando, o rosto foi voltando à coloração normal, as respirações foram voltando ao seu ritmo certo, do batimento cardíaco, compassos de acordo, foram se acalmando e a criança está mamando. Num dado momento, a mãe percebeu que ela já havia
mamado o suficiente, certamente, né? A experiência da mãe. Percebeu que ela não sugava mais o seio. Então, a mãe guardou o seio e tirou o pano do rosto da criança. Foi inevitável a cena. Quando olhamos para aquele rostinho que tinha acabado de mamar, a menininha no colo daquela mãe virou a cabecinha para o lado, sorriu, e o leite escorreu assim pelo canto da boca, e ela sorrindo, satisfeita no colo da mãe. Ela não sabia da convulsão que estava acontecendo à sua volta, aqueles pais se ameaçando, ameaçando o divórcio, ameaçando separação. Mas aquela criança aconchegada no colo daquela mãe, apesar da calamidade que se formava em torno da sua família, do seu entorno, ela era como uma criança recém-amamentada, sorrindo, satisfeita, indiferente ao tumulto, alma tranquila, acalmada, sossegada, como disse o salmista. Oh, meus amados, mãe faz isso, oferece isso. Mas o que nós queremos aqui, além de estarmos dizendo a essas mães, com uma palavra profunda de gratidão pelo investimento que você fez, como a grande auxiliar de Deus na obra da criação do ser humano, é dizer para mim e para você, para a nossa alma, nosso Deus tem esse colo para nos aconchegar. Ele nos abre a sala do banquete. Entremos nela, porque quando entramos nela, nós temos nele tudo. A família completa. O pai e a mãe em perfeita harmonia. O irmão maior, perfeita harmonia. A trindade divina. E ali temos alimento, aconchego, acolhimento, sossego para a alma. Nosso grande, maravilhoso Deus e Pai. Ele faz essa maternagem da forma absolutamente perfeita, que excede a mais perfeita maternagem humana, conforme ele disse em Isaías 49:15. Eu nunca me esquecerei de ti. Glória seja o seu nome. Deus te abençoe com esta palavra. Te fortaleça nela. Renda a Ele gratidão pela maternagem que você recebeu e que resultou em quem você é. Renda a Ele gratidão pelo Deus que Ele é e que te oferece uma maternagem que vai corrigir as imperfeições da maternagem humana, porque somos todos passíveis delas, por conta da queda. Ele é perfeito nessa maternagem que oferece. Parabéns a você, mãe. Nossa gratidão, admiração e honra. Nossa gratidão ao nosso Deus eterno, pelas mães que nos deu. Um bom número delas, hoje na sua presença. Longe de nós e perto daquele para onde também iremos nos aconchegar ao seu grande seio. Lembrando que quando Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, ele diz do salvo, que ali era o Lázaro, que ele foi recolhido por anjos e levado ao seio de Abraão, para falar dessa maternagem divina. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, em nome de Jesus. Quinta-feira, teremos parte 11 de Gálatas, nosso estudo fechando o capítulo 4 do livro. E no próximo domingo estaremos na Igreja da Fé Cristã em São Paulo. Então, nós vamos colocar o link do culto e você poderá participar. Não teremos a live, então, no fim do dia, claro. A nossa live será lá, às 10h30. Você pode entrar no site da Igreja da Fé Cristã, que vamos colocar na nossa página, esteja atento, e poderá assistir 10h30, domingo que vem, a ministração que estaremos apresentando ali na igreja. A Lília, no sábado, vai estar ministrando uma palestra para as mulheres, e no domingo pela manhã, no culto matinal da igreja, perdoem o ato falho, no culto matinal da igreja, nós estaremos ali ministrando a palavra, e você poderá acessar e participar ao vivo, como aconteceria na tarde, mas será às 10h30 da manhã. Deus te abençoe e te fortaleça. Eu vou botar direitinho lá o site na página, mas caso haja alguma confusão, você já pode fixar aí. Se eu não estiver errado, sem acento seria www.fecrista.com.br ou igrejafecrista.com.br. Mas vai estar certinho, perdoem, estará certinho na nossa página e você poderá acompanhar. Muito obrigado por sua companhia. Usufrua bastante, com muita alegria e prazer, este resto de dia em comemoração ao Dia das Mães, no culto na sua igreja, estará orando e bendizendo a Deus
por cada uma delas. Grande abraço em nome de Jesus. Amém.